Tu pega, por exemplo, amanhã esse jogo contra o Vasco, ele é uma fumaça das maiores da história do Inter recente. Porque o Vasco não ganha 5 jogos, tá? O Vasco joga dentro de casa. A torcida do Vasco é das mais numerosas e fanáticas do Brasil. Vai ser um caldeirão São Januário, cara. Tu tá ligado? Tá sentindo lá ele? O clima para esse jogo de amanhã. Olha o gremista promovendo o jogo. É um dos jogos mais importantes da história recente do Internacional. É, família, amanhã promete. Vamos trocar uma ideia sobre essa decisão. Eu quero trazer aqui, estava acompanhando lá no canal Colina em Foco. Eu vou deixar o link aqui na descrição do Carlos Germano, né? Estava participando lá de uma live e ele comentou do jogo, né? Da importância dessa partida e até citou algumas coisas do Internacional, porque, segundo ele acompanhou a partida contra o Santos e falou também da cobrança, né, da torcida do Vasco em relação aos jogadores. Comenta sobre o Pedrinho, o Fernando Diniz, vale muito a pena, vai acrescentar aqui no nosso debate. E eu vou trazer esse corte aí também do Bagé, gremista, e o Baldasso, torcedor do Internacional, falando dessa partida. Por quê? Por que, Vasco? Você tem que fazer isso com a gente. É isso, família. No momento que estou gravando esse vídeo, 4 horas da tarde, boa tarde, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e, claro, fecha com a parceira do canal, que é a Golcase. Se liga só, família vascaína, e tem um recado muito importante. O nosso cupom tá dobrando o desconto, R$ 99,00 para você ativar. E hoje está dobrando o nosso cupom aqui, Família Vasco. Então vai lá na Golcase, eu tenho certeza absoluta que você entrando no site, através do link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, ou aqui no nosso QR Code, vai lá e compra o seu copo Vibe, a sua garrafinha Fresh, família. Muita qualidade os produtos da Golcase, eu tenho certeza que você vai gostar. Comprando, passando de R$ 200, você pode até parcelar em 3 vezes sem juros, utilizando aqui o nosso cupom. Vai estar dando uma moral para o Thiagão. E eu não posso esquecer de falar também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre e também a Shopee. A galera já entendeu a situação, a parada, o esquema. Ninguém tá comprando nada aqui, a camisa, o boné do Vascão. Que momento terrível. Mas a galera tá entrando aqui no link e comprando, né, o que já estava planejado, um sofá, uma cama, uma geladeira, um videogame, um tênis, um suplemento. É isso, família. Clicando aqui no nosso link e comprando lá no Mercado Livre qualquer coisa, sem pagar nada mais. Nada. Ah, que isso, Thiago, então eu vou pagar 10, 15, 20. Não, aí não, Thiago, tá me complicando. Não, família. Você não paga nada a mais. Você só vai ajudar o canal porque você comprou no Mercado Livre ou na Shopee através aqui do nosso link. Foi o nosso link que te direcionou para o Mercado Livre e para a Shopee. E aí o Thiagão ganha uma moral. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu falar com vocês, né? O Vasco divulgou aqui algumas imagens do treinamento de hoje. Tá aí, preparação encerrada. Amanhã é dia de Brasileirão em São Januário. Tá aqui o Ryan, né? Que a gente espera que possa marcar. O Internacional foi o time que o Ryan marcou o seu primeiro gol. Como profissional, eu não lembro. Foi, né, família? Me ajudem aí. No Campeonato Brasileiro eu tenho certeza. Agora, como profissional, não sei se ele fez no Campeonato Carioca, eu acho que foi contra o Internacional, né, naquela partida que o Vasco perdeu, acho que por 2-1 ainda, né? O Barbieri era o nosso treinador, numa jogada que o Alex Teixeira, né, não sei se foi um cruzamento, ele escora pro Ryan, o Ryan dá uma sapatada e faz o gol. Com 16 anos, né, que o Ryan, né? Então espero que ele possa, né, trazer essa sorte aí e marcar, nos ajudar. E separei aqui também o Andrés Gomes, cara. Ô, Andrés Gomes, eu sei que tu é o cara da assistência, mas, ó, tem gol seu amanhã, hein? Thiagão tá sentindo, hein? Assim como o Emerson Rodrigues, é louco também, um 22 purinho na sua essência. Lembra que ele faltou um treinamento porque brigou com a namorada, sei lá, com a esposa, e não foi treinar. É muito louco, né? Mas ele fez um gol importante no Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Atlético Paranaense, né? O Vasco tava perdendo numa jogada do Ryan. O Ryan arranca, toca nele, ele vem conduzindo a bola, corta pra perna direita, tira ali o Thiago Heleno e bota no canto. Então amanhã é jogo pra você marcar também e dançar, hein, dançarino? É isso, família. Deixa eu trazer aqui os cortes que eu separei pra gente trocar uma ideia do nosso ídolo Carlos Germano e também a galera lá do Sul, Bagé, Gremista e o Baldasso, falando dessa decisão de amanhã. Olha só. Né? A gente estava tão bem, né,
há 5 rodadas atrás, e hoje a gente consegue colocar em xeque a nossa situação no brasileiro também, né? Aquela luzinha vermelha acesa dizendo que você tem que melhorar. E quando a luzinha acende, o torcedor bate na tua porta. Não tem jeito. Você pode esperar, se não fosse hoje, ia ser amanhã ou depois, mas o torcedor ia chegar e ia querer conversar para cobrar. Como aconteceu agora que eu estou vendo essa imagem aqui na nossa live. Mas eu acredito que é justa a cobrança, né? Assim, desde que não fuja da normalidade de partir para situações mais complicadas, né? Mas dessa forma, quer dizer, eles, por exemplo, a gente está com vocês, né? Mas a gente precisa de algo mais, né? Como a cobrança parte, eles isentam um pouco o Pedro, né? Nosso presidente e o próprio Diniz, quer dizer, quem que vai ter que responder isso vão ser os jogadores, e pode ter certeza disso, né? A gente tem um jogo muito difícil contra o Inter, não vai ser um jogo fácil, tá? Pode achar que o Inter empatou em casa ontem, eu assisti o jogo. As duas equipes, tanto o Inter quanto o Santos, foi uma intensidade muito alta, o jogo muito alta. O Inter em cima o tempo todo, o Santos acho que escapou 1 ou 2 vezes. E não vai ser diferente esse jogo que a gente vai ter sexta-feira. Então, é melhor você prevenir. Então, acho que foi isso que o torcedor fez. Gente, olha só, sexta-feira é o jogo da nossa vida. Tem que ganhar para respirar. Para depois sim pensar no Fluminense nas finais. A gente não pode pensar, em hipótese alguma, em nenhum resultado que não seja vitória no jogo de sexta-feira. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, né? Mas o torcedor parece que bate na porta hoje do CT Moacir Barbosa para falar isso para os jogadores, né? E a gente espera que realmente surta efeito. Não que os jogadores não estejam querendo vencer. Claro que eles querem vencer. Claro que eles querem estar numa situação mais tranquila também para poder ter mais tranquilidade para jogar. Se você está tranquilo na tabela, você consegue respirar e deixar o seu futebol fluir de uma forma mais leve, né? Agora vai ter que ser em cima de pressão, porque nós vascaínos, o Vasco da Gama se colocou nessa posição. Se a gente continuasse venceu 4 partidas, não precisava nem vencer. Se tivesse que vencer as outras, seria maravilhoso, que hoje a gente estava brigando pela Libertadores. Mas não uma sequência tão negativa de 5 derrotas, né? E derrotas em casa com times que a gente poderia ter vencido, né? O resultado na mão e de repente a gente deixou escapar. Mas são situações que acontecem, já não é de hoje, né? Com o nosso torcedor. Quando eu era treinador de goleiro, eu presenciei várias situações como essa também, em que o torcedor queria cobrar os jogadores. Lógico que a gente se colocava à frente ali para escutar, mas eles, não, Germano, não é contigo, não é com fulano, nem com o Beltrano, né? É com os meninos que a gente quer cobrar deles uma atitude mais forte em relação aos jogos. E era o que acontecia, e acredito que não tenha sido diferente hoje, né? Vai surtir efeito? Não sei, mas é um alerta ligado em que o pessoal tem que colocar a cabecinha no travesseiro depois e começar a refletir em relação já ao jogo de sexta-feira contra o Internacional. Pro Inter, o Inter teve tanta chance de se distanciar, cara. Tanta chance de se distanciar. Aí tu já vai agora pro ramo muito perigoso. Tu pega, por exemplo, amanhã esse jogo contra o Vasco, ele é uma fumaça das maiores da história do Inter recente. Porque o Vasco não ganha 5 jogos, tá? O Vasco joga dentro de casa. A torcida do Vasco é das mais numerosas e fanáticas do Brasil. Vai ser um caldeirão São Januário, cara. Vai. Um Porque caldeirão. o Vasco entrou oficialmente na briga contra o rebaixamento agora, ele não estava. O Vasco vivia uma situação intermediária, tranquila, brigando até por coisas no Campeonato Brasileiro e perdeu 5 partidas seguidas. O Vasco, de repente, acordou um dia de manhã e estava brigando contra o rebaixamento. Como o Inter é um time azarado, isso aconteceu justamente antes do jogo contra o Inter. É protesto da torcida, que não tinha acontecido antes, na porta do treino deles. Então o Vasco vai jogar uma Copa do Mundo contra o Internacional. E Bagé, eu te digo assim, tu falou sobre agora vai. Quantos jogos tu já ouviu a gente falar no debate raiz que se o Inter vencesse, acabou? Não se fala mais em rebaixamento. Mas foram umas 5, 6 vezes, cara. 5, 6 vezes. E de novo contra o Vasco é assim. E a gente não fala disso. Se o Inter ganhar do Vasco, acabou o papo de rebaixamento, que é o único papo que a gente tem no Inter. É que a gente não imagina o Inter ganhando o Vasco. A gente não imagina o Inter ganhando o São Paulo. E quem sabe a gente possa imaginar, mas sem com muita esperança, que o Inter vai ganhar do Bragantino.
Então, assim, o jogo contra o Vasco, ele só me apresenta medo. Ele não me apresenta a possibilidade da redenção de escapar desse inferno. Desculpa, se o Inter ganhar, pra mim vai ser surpresa, Bagé. Porque o Inter... Aí a gente passa... Ah, porque o Santos vai ganhar do Sport. Ah, porque o Vitória não pode ganhar do Mirassol. Cara, é só o Inter ganhar do Vasco e acabou, Bagé. E a gente tem medo, não pelos outros. A gente tem medo pelo Inter, Bagé. Mas é que tá, é que o grande problema, quando tu tá nessa zona da degola, e 21, nós gremistas passamos muito trabalho, porque o Grêmio passou praticamente o campeonato inteiro no Z4, não conseguia sair das últimas 4 colocações. O Inter acho que teve numa rodada ou 2 no Z4 e já saiu. Só que tá encurtando o prazo, sabe? É aquela ampulheta, tu vê ali que tá afindando a areia. E o Inter não consegue se distanciar, sabe? Aí tu tá ganhando do Santos, eu acho que faz uma vitória improvável lá no Ceará. Pra mim, dependeu muito da expulsão do Vina, porque naturalmente, imagina, tu fica com um jogador a mais desde os 4 minutos, tu vai obter uma certa vantagem. E mesmo assim, foi um jogo complicadíssimo. Aí tu tem a vitória na mão. Ô Baldasso, a família Dias não tá entendendo uma coisa. Nessa fase que o Inter tá, quando tu faz 1-0, tu tem que acabar o jogo. Acabou, tu fura a bola. Tu não pode mais tentar trocar garrafa com os caras, porque tu vai te expor ao risco. E o Inter vai lá e acaba sofrendo gol. Eu não sei o que você acha sobre isso. Mas o Carlos Germano concordou com essa cobrança. O Edmundo também, apesar de catucar, né, o Pedrinho, falando que o Pedrinho não tem comando, mas o Pedrinho, né, quando ele era comentarista, ele era contra esse tipo de situação. Mas ele mesmo já disse, né, que sendo presidente, comandando um clube, torcida, paixão, cobrança é totalmente diferente. Hoje mais cedo, né, a gente trouxe aqui o Breiler, né, que é vascaíno, e trabalha lá na ESPN, e ele questionou a torcida, tá bom, mas tem que cobrar a diretoria, Pedrinho, Felipe, não é somente os jogadores. E assim, família, eu entendo isso. Eu até concordo que tem situações, momentos que você tem que cobrar a diretoria. Eu só acho que nesse momento que o Vasco vive de 5 derrotas, peraí, até porque a temporada não terminou. E eu entendo assim, o Vasco precisa de evolução, né? Ano após ano. No ano passado, o Vasco conseguiu uma semifinal de Copa do Brasil, que há muito tempo, né, a gente não tinha esse sentimento de um jogo grande, de um jogo importante, de ter a possibilidade de jogar uma decisão, e na gestão dele isso foi possível. O Vasco bate novamente numa semifinal esse ano, e claro, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco terminou em 10º, se eu não me engano, com 50 pontos, e esse ano complicou. Mas mesmo assim, tem 3 partidas e o Vasco pode melhorar a sua situação e se colocar ali numa condição de até mirar uma pré-Libertadores, dependendo dos resultados, né? Claro, a gente não quer isso porque eu quero que o Vasco conquiste a Copa do Brasil, mas tem que se colocar nessa situação até por uma questão financeira, né? Cada colocação é melhor, é mais papel colorido, então a gente pode dizer, não terminou a temporada, em busca dessa evolução em comparação à do ano passado. Thiago, você acredita nisso? Assim, família, eu tento aqui no canal ser muito positivo, né? Tento jogar para o alto, energia, gritaria, mas eu acho muito difícil, tá? E eu espero estar errado, porque eu me sinto enganado, sabe? Eu estou sendo prejudicado pela vaidade e a vagabundagem de alguns atletas. Porque assim, não é possível, cara. Sabe, não é possível um time que jogou com 1 a menos lá contra o Fortaleza, e a gente tá vendo aí, ó, mostra que o resultado do Vasco foi positivo, porque o Fortaleza tá 7 jogos sem perder, ganhou do Flamengo jogando em casa, então olha o tamanho do nosso resultado com um jogador a menos. Então a galera correndo, se dedicando. Eu lembro que, quando o Vasco ganhou aquela partida, o Léo Jardim e o Cuesta, os dois ali, belos corpos, se abraçando ali e tal, percentual de gordura baixo. Contra o Cruzeiro também, mordendo, jogo difícil, Cruzeiro criando, mas a galera ali dividindo. E aí vem a partida contra o Juventude. Botafogo e Grêmio, na minha opinião, Diniz colocou um time da terceira idade em campo. Contra o Bahia, os caras desaprenderam a jogar bola, não conseguia trocar passes. O Vasco não chegou na área do Bahia, uma coisa constrangedora. Então assim, poxa, essa cobrança eu não consigo entender. Entendeu? A temporada vai terminar e aí sim a gente tem que começar a conversar com o Pedrinho, responsabilizar de algumas coisas e tudo mais. Mas nesse momento, as 5 derrotas é campo, gente. É campo. A diretoria fez um trabalho, melhorou a equipe e isso foi comprovado dentro de campo. 12 jogos, perdeu 1. 4 vitórias consecutivas. Jogando bem. Não foi aquelas vitórias que, caraca, sorte, bateu na trave, achamos um gol lá. Não, não foi. Não foi. Fora que o Vasco foi tirando o Sport, já rebaixado, que conseguiu essa façanha. Então, calma aí, salário em dia, melhorando a estrutura, renovação do Jardim, buscando aí a renovação do Ryan.
Dê um jeito mesmo sem dinheiro de contratar bons jogadores, ou o Cuesta não é um bom jogador? Zagueiro de seleção, pô. Voltou a ser titular. O Andrés Gomes, sei que muita gente critica, mas é um jogador interessante. Matheus França, o Cruzeiro quis contratar. Reza braba, né? Mas o Cruzeiro quis contratar. E aí? 5 derrotas consecutivas. Só o Sport conseguiu isso. Não é campo. Tem que cobrar a diretoria. Consigo entender. Então eu acho que eu concordo muito aí com o Carlos Germano em relação a isso. Espero que o Vasco possa dar uma resposta amanhã, né, família vascaína. Em relação a tudo que a gente ouviu ali, né, do Baldasso e também do Bagé, é o que a gente estava falando, família. Vai ser um jogo assim, uma decisão, né? O Internacional não é um time bananada, não vai, né? O Vasco não vai ter aquela facilidade. Por exemplo, eu acho muito mais tranquilo, muito mais acessível, né, ganhar do Juventude em casa do que do Internacional. Eu sei que o Juventude está ali numa rotação, atenção, buscando, querendo, mas qualidade. O Internacional mostrou vontade, mostrou raça contra o Santos. Carlos Germano teve o mesmo olhar que eu. Mas a coisa não aconteceu. Né? Como ele mesmo disse aí, o Baldasso, a Urucubaca lá tá pesada, tá braba. Porque mesmo o Internacional conseguindo ali produzir contra o Santos, não conseguiu a vitória. Então o recorte de momento que a gente tem é o Internacional que até joga bem, ali em comparação ao Santos. Eu acho que o jogo contra o Bahia, eu vi a galera falando que jogou bem também no primeiro tempo. Contra o Ceará, uma merda. O Vina salvou o Internacional nesse momento. Porque se ele não tivesse sido expulso com 3 minutos, a situação do Inter seria bem pior. Bem pior. Então, o recorte de momento que a gente tem é um Internacional que até performou, mas não conseguiu a vitória. O Vasco não está performando e os resultados estão aí. 5 derrotas consecutivas. Então, é fazer valer, dentro dessa urucubaca toda, o fator casa. Né? Ah, mas o Vasco em São Januário esse ano deixou a desejar. Né? Tem um retrospecto pior que 23 e 24. Verdade. Mas o Internacional também fora de casa é uma merda. E nesses anos, né, que o Vasco foi melhor que esse ano, é aquilo que eu citei. O Vasco perdeu pro Inter, 23 e 24. O Inter vem de 2 vitórias jogando na nossa casa. Então a gente espera que, né, aconteça aí alguma coisa, né, uma psicologia reversa, e o Vasco possa ganhar do Internacional. E aí, tendo essa tranquilidade, tentar vencer, claro, o Mirassol jogando em casa para chegar ali aos 48. E aí, dependendo da situação contra o Galo, né, já buscar preservar alguns jogadores pra gente entrar contra o Fluminense e buscar essa classificação aí, família. Pelo menos é o que eu penso. Quero saber a opinião de vocês também. Fui!